que a gente estudou mesmo na aula anterior, qual foi o sistema? Qual foi o sistema, pessoal? Oi? Digestório. Aí, digestório, né? Ficou alguma dúvida lá? Vocês querem tirar alguma dúvida, alguma questão específica? Como é que vocês estão com relação ao sistema digestório? Professor, olhe para mim a questão 4, por favor. Tá, deixa eu abrir aqui. Da UERJ. Tá, vamos lá. Qualquer pessoa saudável pode resistir por várias semanas ao jejum, desde que o equilíbrio hidroeletrolítico seja evitado por ingestão de água e eletrólitos. No esquema abaixo estão representados por setas as etapas anabólicas e catabólicas de alguns compostos importantes do metabolismo da célula hepática. Então, isso aí está acontecendo no fígado, né? Então, a gente está tendo lá o esqueminha aí, né? As etapas anabólicas de construção, que estão representados ali, né? Pelo 2, 4, 6 e 8, e as etapas catabólicas, né? 1, 3, que está relacionado também, né? Os números aí, das etapas anabólicas, 1, 3, 5 e 7. Para adaptação do organismo às condições de jejum, devem ser ativadas no fígado as etapas de número. Então, vamos lá, né? Ele está falando aí as condições de jejum, né? O que compreende jejum aí é o período entre as refeições, quando a pessoa não está se alimentando, né? E aí precisa requerer energia, porque as nossas células, elas precisam de energia continuamente, né? Na forma de ATP. E aí, da onde que vai vir essa energia, né? A etapa aí, primeiro que a resposta correta é a letra C. Por que a letra C? Ali, a gente começa a etapa anabólica ali, número 2, no fígado, ok? Que ele está falando ali das células hepáticas, então no fígado. O que a gente tem lá, então, por exemplo, é a construção... o que a gente tem lá é a glicose, né, ali, que depois vai ser usada, né, quebrada, né, o glicogênio vai ser quebrado para ser utilizada a glicose lá, que é esse polímero aí. Aí depois, seguindo na sequência, a gente também pode ter lá ácidos graxos, serem utilizados também para gerar energia, e seguindo lá até outras moléculas lá, tá? Em condições mais severas lá, aminoácidos, né, tudo. Então, por isso é a nossa letra C ali que está relacionando aí. O que a gente tem que revisitar é a questão do metabolismo, né? O que a gente chama de metabolismo são reações catabólicas e anabólicas. Catabólicas é quando a gente tem a quebra dessas moléculas que vão ser usadas para gerar energia, e anabólicas quando a gente tem a construção delas, né? Então, ele está falando aí de uma etapa, né? De uma situação que esse indivíduo, ele está em jejum, né? E ele quer saber quais dessas etapas devem ser ativadas no fígado, né? E ele quer que você se relacione a esses números aí, tá? Qual foi a letra que você tinha marcado? Quais? Eu marquei a C mesmo, só que eu não sabia se estava certo. Ah, que legal, viu? Então, o seu raciocínio foi correto. É até estranho ter acertado. Não, que isso, pô, você está estudando. É normal a gente pensar isso mesmo, tudo, mas sempre tenha, né, isso de cara aí, né? O que é o metabolismo que a gente chama, né? Mais alguma outra questão? A gente pode tirar ainda aí essa dúvida aí, até porque a nossa aula de hoje, o sistema excretor, é bem tranquilo, é um dos mais tranquilos, ele é um dos mais fáceis da gente compreender o processo geral e os órgãos também que faz parte desse sistema. Então, se não tiver, então, nenhuma dúvida, a gente começa a aula de hoje, então. Beleza? Eu não tenho mais nenhuma dúvida, não. Eu acho que eu entendi as questões, só vou corrigir quando você mandar o gabarito. Vou mandar agora pro chat, tá? Tá. Dá uma olhada aí no chat aí.
Essa aula eu não postei lá no grupo, né, os slides. Vocês querem os slides do sistema digestório? Eu acho que eu não postei, não. Não mandou não, eu quero. Tá, vou mandar sim, hoje. E aí já mando também do sistema excretor de hoje. Então, tá aí todo o gabarito, aí, aula 16. Então, vamos para a aula de hoje, pessoal, sistema excretor. Deixa eu só abrir minha apresentação aqui. Deixa eu tirar aqui, desativar minha câmera para vocês verem só a apresentação. Foi aí. Todos estão vendo? Sim. Então, o sistema excretor, ele é também chamado de urinário, mais popularmente, né? Quais são as funções desse sistema excretor ou urinário? Eliminar excretas. As excretas, elas são resíduos dos metabolismos das células. Então, são resíduos lá que precisam ser eliminados. Não podem se acumular dentro das nossas células, porque isso vai prejudicar o funcionamento dessas células. E aí, né, vai prejudicar o metabolismo delas, e aí vai comprometer uma coisa maior que a gente chama de homeostase, que é a garantia que está tudo ok no organismo. Então, a primeira função aí é essa, eliminar essas excretas, que são esses resíduos, que são coisas ruins que devem ser eliminadas. Só que também o sistema excretor, ele tem outras funções também, além dessa, de eliminar excretas. Normalmente, a gente só lembra essa primeira aqui. Mas o sistema excretor, ele é a osmorregulação. O que vem a ser osmorregulação? Já lembra aí aquela palavra osmose, lembram? Que a gente estudou lá nas aulas de biologia celular, que é o processo, né, da passagem de água de forma passiva, né, o transporte passivo, né, a difusão da água. E aí, como é água, a gente usa um nome especial, osmose. Então, osmorregulação nada mais é do que a regulação da quantidade de água no organismo, ok? Então, é isso que o sistema excretor também faz, ele faz esse balanço hídrico aí. Outra função também do sistema excretor, uma terceira função aí, é o equilíbrio ácido-base do sangue, tá? Faltou aqui a palavra do sangue, tá? Então, o sangue, a gente já falou, né, um pouco dele lá no sistema circulatório, o sangue ele tem um pH neutro. Então, o sistema excretor ele tem uma participação aí também importante para manter esse pH do sangue neutro. Ok? E aí ele faz um equilíbrio entre o ácido e as bases, ok? E aí para manter esse pH neutro aí. O ser humano, né? A nossa excreta nitrogenada principal é a ureia. Excreta nitrogenada por quê? Né? Porque essa excreta nossa, ela tem nitrogênio, então por isso nitrogenada. Vai ser a ureia, e aí nós somos classificados, então, com relação ao nosso tipo de excreta nitrogenada principal como animais uriotélicos, porque a nossa excreta nitrogenada principal é a ureia. Só que a gente produz ácido úrico também, do resíduo aí do nosso metabolismo celular também. Só que, no entanto, não é a nossa excreta nitrogenada principal. Na verdade, os animais, né, eles têm uma excreta nitrogenada principal e produzem outras também. E aí, de acordo com aquela lá que ele produz em maior quantidade, que é a sua principal, aí leva, né, a uma ou outra classificação. E aí, no caso, nós, seres humanos, né, mamíferos, junto até com os anfíbios. Então, como a gente produz como excreta nitrogenada principal a ureia, nós somos chamados de animais ureotélicos nessa classificação aí.
e a gente produz também ácido úrico, mas não é a nossa excreta nitrogenada principal, e outras também, tá? Existem outros animais, e aí a gente tem outras classificações, por exemplo, tem animais que excretam amônia, então são os animais amoniotélicos. Vocês leram isso lá na apostila de vocês também. Quem são esses animais amoniotélicos? Isso costuma cair nas questões da UERJ. Muita atenção para isso. Os animais amoniotélicos são os que excretam amônica e, via de regra, são os animais que estão no ambiente aquático. Então, a maioria dos animais aquáticos, eles excretam amônia. A amônia é uma excreta nitrogenada muito tóxica, porém, ela é muito solúvel em água. E ela precisa também de uma grande quantidade de água para ela ser excretada, eliminada. E aí a gente pensa, né, como esses animais já estão na água e também tem uma boa superfície de trocas com o meio, esse meio aquático, então, assim que esses animais produzem a amônia, ela é liberada para o ambiente, eles não retêm no corpo, ok? Então, o fato dela ser muito tóxica para esses animais não acarreta prejuízos, porque eles não acumulam no seu interior e assim libera para o ambiente, também não vai intoxicar o ambiente, porque tem um grande volume de água, ok? A ureia, ela é uma excreta nitrogenada com relação ao seu grau de toxidez intermediária. Isso é muito importante para a gente também saber, tá? Para quem vai fazer a prova da UERJ. Então, na escala de toxidez, vem a amônia primeiro, como a mais tóxica, vem a ureia ali no meio ali. A ureia ela é menos tóxica do que a amônia, ok? Porém, ela ainda é mais tóxica do que uma terceira principal excreta nitrogenada aí, que é o ácido úrico. Os animais que excretam ácido úrico são os animais uricotélicos, que a gente fala, são os insetos, os répteis e as aves. Então, eles excretam, a sua excreta nitrogenada principal vai ser o ácido úrico, desses animais uricotélicos. O ácido úrico, dentre as excretas nitrogenadas principais, é a menos tóxica e que precisa de um menor volume de água. Inclusive, eles eliminam, né, os répteis, as aves, os insetos, numa forma aí de uma precipitação semissólida. Eles acabam não tendo lá a urina separada das fezes, então eles eliminam uma pasta semissólida. Vocês acredito que em algum momento já viram isso, né? As aves, né? Os pássaros, vocês viram a galinha também, né? Eliminam lá constantemente aquilo, né? Aquilo lá é o ácido úrico, aquela pasta semissólida lá. Eles não têm separado as fezes da urina. Então, aquela excreta ali é o ácido úrico, eles são animais uricotélicos. Então, recapitulando aí, quem são esses animais uricotélicos que eliminam ácido úrico? São os insetos, são as aves e os répteis. Os animais amoniotélicos, via de regra, são os animais aquáticos. A exceção lá são os mamíferos marinhos que estão lá na água, tá? E a excreta deles vai ser a ureia. E quem elimina a ureia são os animais uriotélicos, são os anfíbios e os mamíferos. Bom, nós seres humanos, né, inicialmente, uma coisa que a gente também tem que saber é que inicialmente a gente até produz amônia no nosso metabolismo celular. Só que, falei que a amônia ela é extremamente tóxica e ela também depende de um grande volume de água para ser eliminada. E aí, de modo que se a gente, né, nós seres humanos aí na classe mamífera, se a gente eliminasse nossa excreta principal na forma de amônia, a gente iria se intoxicar e também iria perder muita água, iria desidratar, e aí não seria legal. E aí a gente tem um mecanismo para isso, que é transformar esse produto tóxico, a amônia, em ureia, e a gente faz isso, tá? Então, a amônia aí vai ser transformada em ureia. Isso acontece onde? No fígado. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, antes da excreta, a ureia, nossa excreta nitrogenada principal, ser eliminada pelo sistema excretor, ela antes é amônia, e essa amônia é convertida em ureia no fígado, nesse órgão aí vital. Nesse ciclo é chamado de ciclo da ureia.
tá? Então, não é nos rins que ocorre essa transformação, e sim no fígado. Bom, vamos falar do sistema excretor humano, né? Quem são esses órgãos aí, essas estruturas que fazem parte do sistema excretor humano? São os rins, também chamado de néfrons, porque a organização dos nossos rins é em néfrons, porque a gente tem outros tipos de organizações, que é metanéfrons, enfim, tem outras. Então, são os rins, está no plural, porque são dois. Nossos rins, eles são pequenos, ao contrário do que muita gente pensa, né? Às vezes isso é culpa até dos desenhos que a gente vê, dos desenhos esquemáticos, né? E aí dá a ideia que os rins são grandes. Não são, eles têm 10 centímetros cada, ok? E, ao contrário também do que muita gente pensa, eles não estão aí na frente, né? Na região aí ventral, e sim na região dorsal. A gente tem os rins, eles ficam para trás, tá? Logo abaixo ali do diafragma, fica na nossa cavidade abdominal, mas na região dorsal. Parece, né, ter um formato ali de grãos de feijão. A gente tem os ureteres também, são 2, saem um de cada rim e desemboca lá na bexiga, né, que está conduzindo lá o filtrado glomerular, que quando chega lá na bexiga, lá, a gente chama isso de urina, que é o produto final, que aí depois vai ser eliminado pela uretra. É interessante também a gente saber que a uretra no homem, ela faz parte tanto desse sistema excretor, que elimina a urina, né, produto final, que está ali na bexiga, quanto também faz parte do sistema reprodutor, porque lá também vai ser local de passagem para os espermatozoides. Digo, melhor sêmen, né? Já na mulher, a uretra ela é separada. A gente tem a uretra na mulher fazendo parte apenas do sistema excretor, ok? Então, a gente tem essa diferença aí. Aqui a gente tem um desenho para a gente exemplificar isso. O nosso sistema excretor, ou urinário, né? A gente tem os rins, eles estão aqui, embora a gente esteja vendo nesse modelo aqui, nesse desenho esquemático dessa forma, na verdade, eles estão para trás, ok? Lá na região dorsal. Tem um formato, né, de grão de feijão, eles têm cerca de 10 centímetros, e aí saindo de cada rim, né, a gente tem isso daqui, é o ureter, tá? São 2, então, ureteres. Eles vão desembocar lá na bexiga urinária, que é esse órgão que armazena a urina, o produto final, quando chega ali, né, que ele depois vai ser eliminado lá pela uretra, ok? Então, esse é o nosso sistema excretor. Bom, a gente tem que falar agora da fisiologia também, tá? A gente viu essa parte anatômica aí, como é que é o funcionamento disso? A excreção é esse processo aí de eliminação da urina, né, que vai culminar lá com o produto final, que é a urina. Mas o que a gente chama de excreção, né, envolve 3 processos. A filtração, a reabsorção e a secreção. Então, a excreção são esses 3 processos aqui, a gente vai entender cada um deles, né? O que é essa filtração, né? Então, os rins, eles filtram o nosso sangue várias vezes por dia. Quando a gente tem um problema nesse processo, né, esse processo natural aí, a gente tem, né, a falha nos rins, né, a falha renal, e aí pode ser provocada por patologias, doenças, e aí a pessoa vai ter que fazer um processo lá que se chama hemodiálise, ou seja, né, essa filtração do sangue, que deveria ocorrer pelos rins, vai ocorrer por uma máquina, né? Então, são rins artificiais. Então, a hemodiálise consiste nisso, né? Então, o paciente lá, que depende desse processo, né? Porque os seus rins estão falhando, ou mesmo que está na fila de transplante, né? Depende, vai fazer esse processo aí de hemodiálise. O seu sangue vai para aquela máquina, né? Ela vai filtrar o sangue e depois devolve, né? Lá naquela máquina vão ser retiradas as excretas, ok? E aí retorna o sangue lá, né, sem as excretas lá. O que é essa filtração, né? Então, o sangue, né, transportado lá pelo sistema circulatório, a gente está vendo aqui a integração, né, desses 2 sistemas, todos eles estão funcionando em conjunto, né? Então, esse sangue rico em excretas e também nutrientes, eles chegam lá nos glomérulos renais. O que são os glomérulos renais? São vasos sanguíneos, são capilares, que eles se enovelam, né, formam uma espécie de novelo lá, é só imaginar aquele novelo de lã, né, aquele entrelaçado lá, são esses capilares renais.
E aí esse sangue ele está nesses capilares renais, né? Junto com excretas e nutrientes. Então, o primeiro processo que acontece aí de excreção à filtração acontece ao nível deles. Aí esse sangue, né, por uma diferença de pressão, deixa esses capilares e passam para dentro da cápsula de Bowman, que também é chamada de cápsula renal ou néfron. A gente tem milhares dessas unidades, que são microscópicas, né, os néfrons. Por isso que nossos rins a gente chama também de néfrons, são sinônimos. Então, a gente tem milhares dessas unidades aí. Então, esse primeiro processo de filtração acontece ao nível dos néfrons, ok? Que é esse sangue, que aí, por uma diferença de pressão, sai desses capilares renais e passa para dentro dessas cápsulas, ou, né, cápsula de Bowman ou cápsula renal. Isso aí já é nos rins, ok? E lá dentro, esse sangue já passa a ser chamado de filtrado glomerular. A composição desse sangue é idêntica, né? Muito idêntica, não, muito semelhante, vamos chamar assim, aquele sangue que chegou nesses glomérulos renais. Só que a diferença é que as proteínas elas vão ficar lá nos capilares, no sangue lá, ok? Que é uma molécula grande. E aí o restante das outras coisas vai para dentro da cápsula de Bowman, né? As excretas e os nutrientes também. Então, a gente vai ter glicose lá dentro, e outras moléculas, como sais minerais, por exemplo, tá? A água, tudo lá no sangue. Depois, o segundo processo, né, é a reabsorção. Então, 99% desse filtrado glomerular, né, que passou lá pela cápsula renal, ele vai ser reabsorvido no túbulo contorcido proximal. Esse túbulo contorcido proximal é a primeira porção desse túbulo, que a gente chama de túbulo renal, e essa primeira porção próxima à cápsula é chamada de túbulo contorcido proximal, ok? E isso é devolvido para os capilares sanguíneos, porque percorrendo esse túbulo renal estão esses capilares, e são devolvidas coisas boas para o sangue, né? A glicose, sais minerais que precisam ser devolvidos também. Isso está acontecendo por transporte ativo, ou seja, envolve gasto de energia, consumo de ATP. Então, está devolvendo as substâncias úteis, ok? Que isso está lá no sangue também. Já as excretas, elas continuam percorrendo esse túbulo aí. Acontece reabsorção de água também. Essa reabsorção de água acontece na alça néfrica, que é também chamada de alça de Henle, e aí já acontece por um outro tipo de transporte, que é o passivo. Ou seja, não ocorre gasto de energia, não ocorre consumo de ATP, tá? É a osmose ali que está ocorrendo. Seguindo aí o túbulo renal, aí a gente tem lá, né, o final dele lá, que é o túbulo contorcido distal, que a gente fala que é o final lá. Lá acontece secreção. Lembram que tem capilares percorrendo esse túbulo renal. E aí, lá desses capilares, podem ter coisas ruins ainda, que não passou lá pela cápsula, né, coisas que precisam ser eliminadas, que estão em excesso. Aí, por exemplo, a gente vai ter a secreção desses capilares para os túbulos renais, ao nível desse contorcido distal que a gente chama, de potássio e hidrogênio. A secreção desses sais minerais são importantes para não se acumularem. O hidrogênio, por exemplo, se acumular no sangue, vai conferir uma acidez para ele. E aí o sangue vai sair de um pH neutro para ácido. E aí isso não é legal. Se o sangue entrar em acidose, o indivíduo não consegue sobreviver, ok? A gente tem amônia também, ureia e ácido úrico também, né, e outras toxinas filtradas, né, por meio desses capilares, que é bombeado, né, mandado lá para o contorcido distal que a gente fala. O transporte ativo também, está consumindo energia. Ocorre reabsorção de água também, e aí também é por osmose aqui, assim como na alça de Henle. E aí depois, seguindo lá esse túbulo contorcido proximal, né, ele vai formar um outro maior, que é o duto coletor. Esse duto coletor só tem reabsorção de água, praticamente, e aí depois eles desembocam lá a forma ureter, né? Desembocam num conduto lá maior, que é o ureter. E aí lá, ao nível do ureter, já não ocorre nem reabsorção nem secreção de mais nada. Aí a gente já tem um produto final, que é a urina, que é conduzida até a bexiga. Vamos ver no desenho agora para ver se fica mais claro para vocês. Aqui são os vasos sanguíneos que estão chegando.
né, do corpo aí. E esse sangue ele está rico em excretas que precisam ser eliminadas e também tem coisas boas lá, nutrientes. Aí eles se enovelam aqui, esses capilares aí são chamados de glomérulos renais. É isso daqui, ó. É um monte de vasinhos fininhos que se enovelam aqui. Aí, por diferença de pressão, esse sangue sai dos capilares e vai para dentro disso daqui, que é a cápsula renal, ou cápsula de Bowman. Aí acontece aqui o primeiro processo da excreção, que é a filtração, ok? Aí aqui esse sangue vai lá para dentro, lembrando que as proteínas ficam aqui por ser moléculas grandes, ok? E aqui aconteceu o primeiro processo, que é a filtração. Aí aqui, próxima à cápsula, vai acontecer o processo de reabsorção de 99% desse filtrado glomerular, que agora a gente chama o sangue aqui dentro do rim, né, de filtrado glomerular, ok? E aí, né, vai acontecer reabsorção de nutrientes, né, glicose e outros sais que são importantes, é devolvido para os vasos aí sanguíneos capilares, que estão acompanhando aí o túbulo, né, o túbulo renal. Aí depois, quando desce aqui, a gente chama isso de alça néfrica, né, tem essa forma aqui. Aí aqui acontece reabsorção de água por osmose, transporte passivo, ou seja, sem gasto energético. Aí depois lá, né, subindo, percorrendo esse túbulo, aí a gente vai ter o contorcido distal, que já é quase a porção final dele ali. E ele está acontecendo o terceiro e último mecanismo, o processo aí, que é a secreção. Então, ainda tem coisas excretas aqui, e até sais minerais, como potássio e hidrogênio, que precisam ser eliminados, né? Aí é mandado para cá, para esse túbulo contorcido distal, ok? Que aí depois desemboca lá num duto maior, né, o duto coletor, que ao nível dele ainda ocorre reabsorção de água também, e aí depois, né, eles vão se agrupando, vários deles, né, e aí forma lá o que a gente chama de ureter. Aí ao nível do ureter já não acontece nem reabsorção, nem secreção. O que vai acontecer aqui é só a condução do produto final, que é a urina, até a bexiga. Qual que é a composição final da urina, né? É água, tem os sais minerais ali em excesso, que precisam ser eliminados, como potássio e também hidrogênio, e até às vezes sódio também, sais minerais. Excretas, remédios, né, drogas, né, também são eliminadas pela urina, o excesso e até outras substâncias ilícitas também, tá? Por isso que muitos exames se faz aí exame de urina, né, para detectar substâncias ilícitas aí. O sangue, pessoal, ele é devolvido para os capilares sanguíneos, ok? Porque a gente não tem na urina sangue. Se a gente tiver sangue na urina, é porque isso é uma patologia, uma doença, tá? O sangue ele é devolvido também, tá? Se tiver presença de sangue na urina, é uma doença, alguma coisa lá tá dando ruim. Ou se a gente encontrar glicose também, né? Essa molécula orgânica na urina, né? Pode ser o quê? Diabetes, tá? Diabetes mellitus lá, do tipo 1 ou tipo 2, tá? Que a gente já falou em aulas anteriores aí. Então, a composição final do produto final da urina é o quê? Água, sais minerais, excretas e toxinas, drogas também, e aí a gente fala tanto de remédios, né, quanto substâncias ilícitas também. Espera aí que alguém entrou aqui. Botei. Então, foi isso daí, pessoal. Acho que acabou, tá? Ficou alguma dúvida aí, alguma pergunta? Façam agora, né? Vamos tirar as dúvidas aí, a gente tem tempo para isso. Alguém não entendeu a organização aí do sistema excretor, da anatomia dele e da parte da fisiologia, ou acharam tranquilas? Pessoal, se vocês não falarem, não tem como eu saber. E aí, tranquilos? Eu achei tranquilo. Eu tô relendo essa parte final aqui. O esqueminha, mas eu achei tranquilo. Beleza. Se tiver pergunta, pode fazer. Então, vamos lá fazer alguns exercícios. Eu falei que o sistema excretor é mais tranquilo, né? Deixa eu ver aqui uns exercícios para vocês fazerem.
Vamos lá. Deixa eu anotar aqui também para não esquecer. Vamos lá. Número 1 aí. Está fazendo a aula aí agora. Número 2. Número 4. Número 5. Número 7. Número 8. E número 9, tá? Então vamos fazer esses daí. Eu vou postar no chat aí. Faço esses exercícios. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês. Aí daqui a pouco eu chamo vocês e a gente corrige, beleza? Tá bom.
Maiara. Não, ela saiu. Maiara? Oi. O professor deu um tempo pra gente fazer os exercícios. Ah, sim. Eu tava aqui, meu Deus, meu celular que tá ruim. Não tá aparecendo pra você aí não, né? Quase ele separou. Não, mas eu já fiz a maioria. Só não fiz a 7 mesmo. Então, ele deixou a 7. Ele deixou a 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9. Ah, então eu vou tentar fazer a 7 aqui. Tá, tem que esperar um pouquinho. Nada. Pessoal, vou dar mais só 5 minutinhos e aí a gente começa a corrigir, tá bom? Tá. Já chamo vocês daqui a pouco. Peraí.
Voltando, pessoal. Então, vamos lá. Começando aí pelo número 1, né? Deu tempo de todos fazerem? Sim. Tá. Número 1 aí, deixa eu ler. A degradação dos aminoácidos ingeridos na alimentação gera como subproduto amônia. Nos mamíferos, a amônia é transformada em ureia. Esse processo ocorre... E aí? No fígado, né? Exatamente, no fígado. Letra B, né? Isso aí. O processo de conversão da amônia em ureia ocorre lá naquele ciclo chamado de ciclo da ureia no fígado. Foi o que vimos na aula, certo? Alguém teve dúvida aí com relação a essa? Seguindo, número 2 agora, né? Vamos lá. Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. A função desses aparelhos é... Letra E? Exatamente, letra E, tá? É isso que vai fazer, retirar os excessos de íons, né? Principalmente lá potássio, hidrogênio e resíduos nitrogenados. Isso aí. 4, né, agora. Vamos lá, número 4. O sistema urinário dos mamíferos é constituído por rins, bexiga urinária, ureteres e uretra. O produto da excreção segue o seguinte trajeto. Então, qual que é esse trajeto aí que a gente tem? Letra A. Não na letra A, não. Não? Peraí. Não. Letra B. Letra B, isso daí. Sim. Lembrando, Adriele, que dos rins lá parte aqueles dutos, lembra? Eles que conduzem até, né, o chamado de ureteres, um de cada rim, até a bexiga, tá? É verdade. Então, a letra B aí, tá? Normal acontecer. Tem que visualizar o trajeto. Vamos lá. Número 5 agora, né? Da URG. Deixa o xixi do Maradona em paz, droga, né? Primeiro vem uma frase, né? Uma situação. O teste antidoping, que frequentemente aparece nas notícias dos jornais, é feito a partir do exame da urina de atletas. Isso se torna possível porque, através do néfron, unidade funcional dos rins, é executada a tarefa de... Letra D? Letra D? Filtrar. D de Deus? Isso. Você falou? Não, não é letra D, não. Porque ali na letra D está falando que filtrar glóbulos sanguíneos, não, né? Não é filtrar glóbulos sanguíneos, não. Letra B, tá? Eliminar catabólitos, que são as excretas, tá? É um outro nome aí que a gente chama também, tá? Que são aqueles resíduos lá do metabolismo. E aí, quando secreta, né, acaba... toxinas também são eliminadas, muitas drogas, tanto lícitas, que são os remédios, né, comprados e regularizados, né, nas drogarias, e quanto drogas ilícitas, né? E a finalidade desse teste aí é esse, né, do antidoping, observar substâncias, né, proibidas, né, que no caso desses atletas eles usam para aumentar a performance deles, tá? Foi aí? Esclarecemos a dúvida? Sim. Próxima aí é número 7, né? Vamos lá. Número 7 aí está mostrando a unidade funcional e o néfron como os túbulos renais, né? Então, vamos lá. A droga A apresenta peso molecular que permite sua passagem pelos capilares sanguíneos e a droga B eliminada somente em função de gasto energético. As drogas A e B são encontradas no interior do néfron, respectivamente, a partir... E ele quer saber, né, onde que vai a gente ver aí, né? Para responder essa questão, a gente tem que ter em mente o que acontece em cada porção lá do túbulo renal, que é dividido em... a gente tem a cápsula, né, que é onde ocorre o primeiro processo de filtração, a gente tem o túbulo contorcido proximal, próximo a ela, né, a gente tem a alça de Henle, ou néfrica, e o túbulo contorcido distal. Aí ele diz aqui que a droga A
ela apresenta um peso que permite a passagem dela pelos capilares sanguíneos, ou seja, então ela sai dos capilares e vai para onde? Para a cápsula renal, ok? E a droga B, ele está falando que ela é secretada, né, com gasto energético, né, eliminada somente em função do gasto energético. Então, ou seja, está lá nos capilares que estão percorrendo esse túbulo renal e aí vai lá para o néfron, né, para aquela unidade lá, o túbulo. Que túbulo é esse? O que vocês responderam? Essa é uma questão um pouco mais difícil, tá? Porque a gente tem que saber ali exatamente em cada porção qual daqueles 3 processos que está ocorrendo. O que vocês responderam? O que vocês chutariam? Oi? Alexia? Letra D. Isso aí. D de Deus? Isso. Isso aí, tá correto. A letra D, tá? Alguém aí colocou alguma outra letra, gente, para a gente ver o erro? Ok, então. Seguindo. A próxima é a questão 8, né? Vamos lá. Questão 8 do Enem aí. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia que esse grupo estava perdido, sem água debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus produtos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes... E aí, o que vai acontecer ali? Letra E? Isso aí, letra E. Produzir urina com maior concentração de sais. Ele vai eliminar. Peraí, deixa eu ler melhor aqui. Peraí. É isso aí mesmo, tá correta. Produziu. O que acontece nessa situação fisiológica? A gente tem uma urina mais concentrada de sais e em menor volume também, tá? É o que vai acontecer. Se vocês ficarem na dúvida, é só vocês observarem o corpo de vocês. O que acontece quando você não bebe muita água? Né? O que vai acontecer é que você vai excretar, né? Urinar uma urina mais amarelinha, porque ela está mais concentrada de sais, né? E, consequentemente, de excretas também, é claro, e em menor volume. Já quando você bebe muita água, o que acontece? O seu excreta é maior volume e, né, uma urina aí, né, um produto final mais diluído, né, com menor concentração de sais, tá? Lembrando que isso aí tudo tem regulação do hormônio ADH, o hormônio antidiurético, tá? Eles gostam também de fazer esse link aí. E aí a gente tem que lembrar do sistema endócrino. Lembra do ADH? O hormônio que vai para os rins, liberado nessa situação fisiológica, por exemplo, de estresse hídrico, que é para economizar água, tá? Então, relaciona isso também. Um outro hormônio que pode aparecer para a gente também é a aldosterona. Lembra dela? A aldosterona é um hormônio produzido lá pelas suprarrenais, região cortical, né, o córtex, a região mais externa, e vai para os rins também ali, né, tá logo acima ali, vai para os rins. Ela, o que ela faz? Ela excreta potássio e absorve sódio, só que aí quando ela absorve sódio, acaba absorvendo água. Então, por isso que a gente fala que esse hormônio também, né, acaba atuando junto com a ADH para economia de água. Vocês lembram dessa situação fisiológica? Tem que lembrar. Isso cai muito no vestibular, tá? E aí a última questão é a número 9, né? Vamos lá. 9 aí. Em um experimento em que se mediu a concentração de glicose no sangue, no filtrado glomerular e na urina de um mesmo paciente, os seguintes resultados foram encontrados. Então, a gente tem medições aí em 3 locais, né? Vamos chamar assim, diferentes. No sangue, no filtrado glomerular, ou seja, a parte lá da cápsula de Bowman, né, cápsula renal, e o produto final na urina. A gente está vendo lá, né, que está tendo o quê? Uma diminuição da glicose, né? Esses resultados mostram que as células epiteliais dos túbulos renais do paciente estavam reabsorvendo a glicose pelo mecanismo denominado, a gente falou isso também na aula de hoje. Então, essa reabsorção de glicose aí estava acontecendo por que processo? Transporte ativo? Transporte ativo, isso aí mesmo, tá?
Tudo é transporte ativo. A única coisa que não é a água, tá? Se fosse água, seria a osmose e transporte passivo, tá? Então, bizu é esse daí. Nutrientes, sais minerais, glicose, que seja, é tudo transporte ativo. Só a água que é transporte passivo, tá? Fechou aí, pessoal? Então, o restante dos exercícios, treinem em casa, façam. Se tiverem dúvidas, na próxima aula a gente tira. Eu vou postar daqui a pouco lá a aula anterior do sistema digestório e essa aí de hoje, tá? Então, baixem os slides lá no grupo, tá bom? Beleza? Tá bom. Vejo vocês semana que vem, então. Se cuidem. Tchau. Tchau. Tchau.